gente vai agora lá para Belém, porque o investimento privado é considerado essencial para o financiamento climático. A presidência aqui do Brasil ofereceu uma longa pauta de ideias sobre como atrair capital privado. Afinal, vai ser preciso somente ali de 1 trilhão 300 bilhões de dólares em recursos. Por isso, a gente vai agora até Belém conversar com ele, Fernando Nakagawa, que está agora com o presidente da Anbima, Carlos André. Naka, seja muito bem-vindo, agradeço muito ao presidente também por essa entrevista importante aqui no CNN Money News. Boa tarde, Irajá, a todo mundo que está com a gente aqui no Money. É importantíssimo ouvir o presidente da Anbima nessa discussão, porque o capital privado será necessário, cada vez mais necessário. Então já começa a nossa conversa, Carlos, primeiro te agradecendo pela conversa aqui com o CNN Money, mas há como atrair capital privado para esta pauta de financiamento climático? Bom dia, boa tarde a todos, obrigado, Fernando, pelo convite. E, bom, primeiramente, pauta de sustentabilidade, transição energética e todos os temas ligados a ESG, elas são pautas prioritárias nas discussões que nós temos na Anbima, que é a Casa do Mercado de Capitais brasileiro. Então, essa é uma pauta que não é de agora, já se encontra como sendo uma pauta estratégica. E o mercado, com o apoio da Anbima, vem naturalmente se preparando e se sofisticando para ter os instrumentos necessários para, de alguma maneira, possibilitar o aumento da canalização de recursos para projetos de transição energética, na busca por uma economia, de fato, que seja uma economia de baixo carbono, tudo que seja ligado à pauta ESG, tanto na indústria de fundos de investimento quanto na pauta de mercado de capitais. Então, sim, é possível, eu diria, com o nível de sofisticação que nós temos aqui no mercado de capitais brasileiro, ter uma canalização de recursos que sustente uma transição para uma economia de baixo carbono. Claro que o capital privado ele é super importante, mas a gente precisa ter mecanismos e instrumentos que combinem, né? Capital público com mecanismos de hedge, de seguro, de alguma maneira, para a gente ter uma relação risco-retorno que ela, de fato, seja capaz de atrair esse capital, principalmente porque são projetos, tradicionalmente, projetos de mais longo prazo. Mas eu diria que assim, o mercado brasileiro, sem dúvida nenhuma, ele tem a sofisticação, ele tem os instrumentos, ele tem a profundidade necessária para a gente avançar nessa agenda. Uma agenda mais de execução, eu diria, do que de discussão nesse momento. Carlos, aqui em Belém, a palavra de ordem já é a copy da implementação, a copy da execução. Pensando na ação de agora em diante, qual te parece ser, Carlos, os primeiros pensando de agora em diante na pauta do financiamento climático? Bom, eu acho que todos os instrumentos que a gente discutiu e a gente criou ao longo dos últimos anos, por exemplo, iniciativa do EcoInvest, todas as operações de blended finance, né, o capital catalítico, de alguma maneira, que esse parece ser o caminho, de fato, em que a gente consegue trazer o capital privado para trabalhar de uma maneira mais contundente, mais intensa. Ou seja, essa combinação de mecanismos de seguro com mecanismos de atração ou de impulsionamento via recursos públicos, sejam recursos públicos de governos locais, sejam de governos internacionais, de alguma maneira fazendo com que, de novo, eu insisto bastante nesse tema, que essa relação risco-retorno, de alguma maneira, ela se encaixe melhor nos objetivos de investimento das diferentes classes de investidores. E o que a gente desejaria, por exemplo, bastante, é ver recursos de longo prazo, principalmente de investidores institucionais que têm um horizonte mais longo de investimento, que eles possam, na prática, ser utilizados cada vez mais em alternativas de investimentos que vão ao encontro dos seus objetivos, as suas políticas de investimento e que, ao mesmo tempo, nos ajudem nessa pauta e nessa agenda de transição, né? Então, aqui tem que sempre se falar, de alguma maneira, olha, faz sentido na sua política de investimento e, ao mesmo tempo, tem essa externalidade que é super positiva, que está aqui, né? Já é hoje, a gente já vê, né, os efeitos de toda a mudança climática afetando a vida de todo mundo. Então, não tem como você, de alguma maneira, ignorar nos seus modelos de avaliação de risco, na sua política de investimento, principalmente olhando horizontes de longo prazo, o que está acontecendo hoje, que provavelmente, se a gente não toma as medidas necessárias, vai afetar o seu negócio daqui a 5, 10, 15 anos, entendeu? Vitor Irajá, o presidente da Anbima, te ouve.
Naka, muito obrigado. Presidente, também agradeço muito por conceder essa entrevista aqui para a gente. Carlos, queria entender se houve muito uma discussão, principalmente depois da eleição de Donald Trump, sobre algumas empresas dando alguns passos atrás nessa agenda ESG, colocando ali em segundo plano. Eu queria entender até que ponto a agenda ESG por parte das empresas, algumas adaptações do ponto de vista que tange exatamente a essa agenda, ficou para trás e, evidentemente, também essa atratividade, por exemplo, dos chamados ativos verdes. Eu queria entender a relevância desse debate hoje, principalmente pensando nesse mundo pós-eleição de Donald Trump. Olha, eu acho que a gente não tem como negar de que, de alguma maneira, essa postura, né, de uma certa do governo americano, de uma maneira geral, pode tirar algum tipo de agente dessa discussão ou, de alguma maneira, reduzir um pouco o nível de direcionamento de recursos, principalmente vindo de investidores americanos. Eu acho que isso pode acontecer. Por outro lado, você tem uma série de agentes privados que também estão lá nos Estados Unidos, que continuam trabalhando bastante essa agenda. E, de novo, eu acho que a realidade ela acaba se impondo, né? Por mais que, de alguma maneira, você tenha um posicionamento, num primeiro momento, que possa tirar um pouquinho o pé do acelerador, por outro lado, a realidade ela vai se impondo. Então, dificilmente os investidores que tenham, de fato, nos seus modelos de investimento, horizontes de mais longo prazo, eles não tenham que, de alguma maneira, incluir essas variáveis na hora de ponderar os riscos e os retornos que eles estão imaginando em determinados ativos. Então, no mínimo, na inclusão dos modelos de avaliação de risco e retorno dos investimentos, isso tem que ser incorporado. E na medida que isso é incorporado, você acaba, de alguma maneira, também impulsionando a canalização de recursos para projetos que reduzam esse nível de risco lá na frente via mudança climática, via eventos extremos que ocorrem hoje em dia, né, climáticos de alguma maneira, que afetam os negócios no mundo real. Eu acho que a realidade ela acaba se impondo, né? E aqui no Brasil, de alguma maneira, a gente tem também um olhar bastante próximo para a Europa, o que está acontecendo na Europa, todas as discussões regulatórias, inclusive, do que está acontecendo na Europa sobre esse tema de sustentabilidade de uma maneira geral. A nossa regulação e autorregulação ela tem muita inspiração no que foi aprovado e no que tem prevalecido, né, no mercado europeu. Então, as boas práticas que a gente está procurando implementar, inclusive, dentro das discussões da Anbima, que são refletidas para todo o mercado, elas têm um olhar bastante cuidadoso para o que está acontecendo na Europa, claro, procurando também dialogar com o que acontece nos Estados Unidos, em outras regiões na Ásia. O que a gente quer é extrair o que tem de melhor e, obviamente, aproveitar a oportunidade, porque o ambiente que nós temos aqui com a combinação no Brasil de um mercado de capitais, eu acho, com profundidade, sofisticação, claro, diversidade de fontes energéticas, a biodiversidade que nós temos aqui, essa combinação, ela, sem dúvida nenhuma, ela é a única quando a gente avalia outras regiões do globo. Então, a gente tem que impulsionar isso aqui, porque, de fato, é oportunidade. Carlos, hoje, nas prateleiras das casas financeiras, já há uma série de produtos verdes de financiamento. Como é que tem sido a demanda, a atratividade destes produtos? Quem é o brasileiro, a brasileira, que está botando uma parte do seu patrimônio financeiro no investimento verde? Bom, essa é uma excelente pergunta, Fernando. Primeiro, quando a gente está falando de instrumentos de investimento que tenham alguma ligação com a pauta ESG, verde, sustentabilidade, etc., a gente, no final das contas, está falando do conceito de diversificação. Eu diria que hoje esse nível de diversificação ele ainda está muito aquém do que a gente deveria enxergar, principalmente se a gente tivesse um ambiente macroeconômico que propiciasse mais, né, a propensão de investidores de diversificar não só para instrumentos verdes ligados à sustentabilidade, como a outras classes de ativos, né? Num ambiente de juros muito alto, é natural que você tenha uma preferência e uma concentração maior nos títulos de renda fixa, com uma classificação mais ampla de renda fixa. E a gente precisa avançar para um ambiente macroeconômico em que a gente tenha condições para os juros começar, de fato, a cair de maneira mais consistente, para o mercado crescer.
A gente tem basicamente 4 anos que a gente não tem uma nova listagem de uma empresa na nossa Bolsa de Valores, né, que a gente não tem uma operação do chamado IPO, né, uma oferta inicial de ações por parte de empresas. A gente tem uma classe de fundo de ações diminuindo a sua participação em relação ao bolo todo da indústria de fundos de investimento, exatamente também ligado a esse fenômeno de não ter nenhum IPO já fazem mais de 4 anos. Então, é natural que nesse ambiente da dominância da renda fixa, você tenha um pouco mais de dificuldade de ter diversificação de recursos vindo de investidores, sejam investidores institucionais, seguradoras, fundos de investimento e investidores pessoas físicas, para instrumentos verdes. E eu tenho certeza que a gente está fazendo um dever de casa bastante importante no mercado para quando esse ambiente macroeconômico de fato convergir para um patamar de juros mais baixo, a gente vai ter um crescimento da alocação de recursos nesses projetos. Competir com juro de 15% não é fácil para ninguém, mesmo pensando no futuro do planeta. Carlos, só para a gente terminar, qual é a pauta da Ambima e do mercado de capitais brasileiro aqui na COP? Quais são os pedidos, quais são as solicitações que o setor traz para Belém? Bom, primeiro a gente tem, pela primeira vez, uma parceria super importante aqui na Casa do Seguro com a CNSEG e com a FEBRABAN, em que, na prática, a gente está trazendo mercado de capitais, mercado segurador e mercado bancário para discutir os temas relacionados à sustentabilidade. A gente está bastante feliz com essa parceria com a CNSEG e com a FEBRABAN. E quando você pensa em olhar potenciais soluções para apoiar essa agenda de transição climática, de alguma maneira, não tem nada melhor do que você trazer os representantes do mercado bancário junto com o mercado segurador e mercado de capitais. Ali você está abraçando todo o universo financeiro, que são os potenciais canalizadores de recursos e construtores de soluções adequadas para esse levantamento de recursos para esses projetos. Então, a nossa pauta na Ambima é, número 1, sim, discutir alternativas novas de mercado de capitais, como fomentar o mercado de capitais como uma das principais fontes de recursos para essa pauta, como, de alguma maneira, a gente preparar o mercado, seja via informação, via educação, de alguma maneira, porque nem todo participante do mercado, principalmente gestoras de fundos de investimentos, corretoras, às vezes de menor porte, plataformas de private banking, o que a gente quer é que esses agentes que fazem parte do ecossistema da Ambima, eles tenham acesso à informação de qualidade e educação, para que eles estejam preparados a, de alguma maneira, avaliar nos seus investimentos e incorporar essas práticas e esses instrumentos. Então, esse é um papel para a gente fundamental. E outro é fomentar o debate e, de alguma maneira, apresentar alternativas de soluções, porque a gente acredita que não só para a agenda de investimentos sustentáveis, mas como para investimento de uma maneira geral na economia real, não existe desenvolvimento sem um mercado de capitais desenvolvido. Muito bem. Para isso, o juro precisa cair. Vitor Irajá. Vitor, presidente, obrigado pela conversa com o Money. Irajá, volto para você aí em São Paulo. Agradeço muito também ao presidente por essa disponibilidade de conversar com a gente. Agradeço a Fernanda Nakagawa por conseguir operacionalizar esse bate-papo importante aqui nessa edição do CNN Money News. Muito obrigado aos dois.